Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar uma questão que é interessante, pode ser a sua dúvida também, como eu sempre digo aqui no canal, né? Então, a pessoa que foi, na verdade, mais pontualmente o Arthur Mark, fez a seguinte pergunta, né? A maçonaria utiliza os símbolos, né, da Bíblia de alguma forma específica? Certo? Nós vamos falar dessa questão de interpretação de simbologia, ou simbolismo do símbolo, né? Vamos entender toda essa questão, de onde que vem essas palavras, afinal de contas, e como que é a estrutura da questão do símbolo, certo? Então vamos discorrer sobre esse assunto. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que faça a sua inscrição aqui no canal, já deixa o like e ativa as notificações. E antes eu queria dar um toque em você, que é uma pessoa fantástica, especial e pensa muito no futuro. Então se liga! Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Pois é, então nós vamos falar sobre simbolismo, certo? Simbolismo. Então a pergunta foi aqui do meu querido Arthur Mark, né? Tô vendo aqui, né? Arthur Mark. Olá, uma pergunta que espero resposta. Gostei da atitude, né? Meio punk rock, mas tudo bem, cara. Espero a resposta. Se conseguir e quiser, ó, bem punk rock, hein, cara? Um abração aí, Arthur Mark. Beleza, gostei aqui do posicionamento. Se conseguir e quiser, é claro. A maçonaria exige alguma interpretação diferente ou simbolista da Bíblia? Adoraria saber isso. Então, na verdade, o que ele está perguntando, né? Se a maçonaria faz algum tipo de apontamento especial a respeito dos símbolos, né? Por que dessa pergunta primeiro, né? Porque a maçonaria, como eu vivo falando aqui, também é uma escola onde se aprende através dos símbolos, né? Os símbolos, eles possuem propriedades muito especiais. Em última instância, na sua estrutura, eles apontam para a metafísica, ou seja, né, números e símbolos têm, na verdade, essa natureza, né? É uma natureza um pouco complexa, não é tão assim, exotericamente falando, né, publicamente falando, você vê uma coisa, né, você vê um determinado assim, signo, né, ou símbolo, ou número, certo? Mas por trás daquilo existe toda uma doutrina. Então, são questões que são relacionadas nesse formato, desde sempre, né? Os símbolos verdadeiros, eles têm uma raiz suprarracional, que não faz parte do nosso mundo físico, né? Então vamos detalhar isso daí, né? Então, por exemplo, né, você pega o número 1, eu já fiz até vídeos falando sobre números aqui, acho que do 3, do 5, do 7, do 9, alguma coisa do tipo, já vídeos atrás, então recomendo que você assista, né, que eu toco no assunto assim mais ou menos a respeito dessa questão mais profunda da interpretação desses símbolos, né. Então você pega o número 1, por exemplo, né, se você observar, pela questão assim mais ampla do que isso se refere, ele se refere à unidade, da onde tudo surgiu, né? Um princípio, né? Se fala de um princípio criador, né? Pitágoras, ele observava o universo através do viés dos números, então ele procurava entender, né, o cosmos, né? E isso é muito interessante, né? É um troço meio profundo, eu vou tentar ser muito resumido nessa questão, certo? Então ele procurava entender e passar as doutrinas cósmicas do cosmos, e quando eu falo isso, eu falo tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, metafísico, né? Através da doutrina dos números, do que o número representa, do que o número corresponde, né? Então é mais ou menos isso daí, só para você entender. Então,
na tua frente é uma coisa, mas atrás existe toda uma doutrina e tem um significado muito específico, né? Por isso que existe as questões aí, por exemplo, da gematria, né, da numerologia, né, que fazem alguns apontamentos. Tem até hoje isso daí, esses tipos de estudos, né, que fazem comparações com alfabetos, esse tipo de coisa. O símbolo, ele possui uma natureza igual, como eu vivo falando aqui também. Né? Os símbolos, eles possuem camadas, né? Então você tem uma camada que é uma camada mais superficial, certo? Daí você tem uma camada que é uma camada doutrinária, né, que já traz uma carga muito grande de ensinamentos, e você tem uma camada apoiada nessas duas anteriores que induz ou conduz à metafísica, né? Então, pegar um exemplo clássico que eu já falei aqui no canal, né? Você pega um martelo, né? Martelo, né? Os pedreiros usam martelo. Você entrega o martelo pro pedreiro, o pedreiro vai falar, pô, isso aqui é para... Daí se pergunta, né, pro cara, né? Para que serve esse martelo? Vai falar, isso aqui é para quebrar ou é para construir? Simples assim, né? Então, você veja, é a questão mais básica. Mas se você pegar um juiz, por exemplo, né, um juiz que está lá, um juiz do direito, né, vai falar, não, isso aqui é o que representa, o que é isso? O que é um martelo para você, juiz? Né? Pergunta para o juiz isso, né? Ele vai falar, isso aqui representa o poder, né, o começo, o fim, né, de um processo, né, de uma audiência, de uma reunião, né, então ele já tem uma outra carga, né, representa autoridade, né, e daí se você pegar, por exemplo, né, um dos séculos, né, para quem não conhece o Deus séculos, né, existiam do panteão romano, na verdade, existia o Deus séculos, que ele tinha um martelo, né, entre outros deuses, como Thor, né, tinha o Mjolnir, né, conhecido por causa da Marvel, né, mitologia nórdica e tal, né, então aquilo lá representa o poder, né, o poder de Deus manifesto. Daí você tinha Zeus, por exemplo, que era um raio, né, e daí a questão da simbologia, ela tem algumas similaridades. Você fala o martelo, né, numa determinada linha, né, doutrinária, como eu falei lá, os nórdicos, Thor, né, mas se você vai pegar os gregos, tinha Zeus, né? Não é uma similaridade de deuses, né? Não estou falando, mas estou falando de símbolos, né? Então Zeus tinha o raio de Zeus, né? Que ele jogava o raio de Zeus e aquilo se manifestava no mundo físico. Então a questão da simbologia é isso daí. Se você percebeu o que eu estou falando até agora, você vai ver que a simbologia, ela tem vamos pôr assim, uma interpretação que é geral, né, que é um conceito tradicional, ou seja, comum em várias culturas e várias linhas, mas para algumas culturas pode haver uma interpretação muito específica, certo? Então, os símbolos, né, eles têm essa característica, né? Você pega a cruz, por exemplo, que é um símbolo fantástico, né, para nós aqui, do Ocidente, né, né, é um símbolo muito comum, né, representa o cristianismo, né, e toda a carga doutrinária que o cristianismo traz por trás. Mas é um símbolo muito mais antigo, né, que já algumas culturas pagãs acabavam utilizando de uma forma às vezes diferente, algumas culturas orientais, né, um símbolo antiguíssimo que a gente não consegue nem pegar o princípio, né? Quem criou a cruz, por exemplo? Chegar nessa pergunta, né? Que às vezes me perguntam umas coisas assim, quem criou a cruz? Né? Naquela primeira instância lá atrás, sei lá, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 13 mil, 20 mil anos atrás. Não dá para saber, né? Mas ele acaba tendo um conceito geral, certo? Ou seja, a cruz representa os vários estágios de manifestação do ser, para quem não sabe, né? Mas cada cultura dentro de determinadas linhas, então você pega o cristianismo, para o cristianismo vai ter determinadas interpretações, né? Quer dizer, o sofrimento de Jesus na cruz, né? O símbolo do renascimento também, né? Que representa isso daí dentro do cristianismo, para quem não sabe, né? Representa o Deus vivo a toda hora, né? Por isso ficou emblemático, né? E, enfim, certo? E daí ele perguntou se esse tipo de coisa acaba acontecendo na maçonaria. A maçonaria pega algum tipo de símbolo e faz alguma interpretação específica. Olha, não é comum que isso aconteça, né? Na verdade, as interpretações de símbolos, né, saiba de uma coisa, símbolo, a palavra símbolo, né, quer dizer união, né? Símbolo quer símbolo, né, união, ela quer dizer união de uma doutrina com uma forma que a gente consiga interpretar, né? Então se fala em algumas escolas de sabedoria, né, que esse daí seria o simbolismo, os símbolos em si seriam um alfabeto oculto. E eu não tiro a razão dessa questão, de estudar simbologia, né, simbolismo, né, simbologia, né, símbolo,
união, né? Estudo da união dos pictogramas, né, que se tornam signos, que podem ser símbolos, né, então existe uma grande diferença em tudo isso, é muito específico, né, aqui eu estou dando um en passant para o pessoal saber se a maçonaria utiliza ou não utiliza. Na verdade, como eu falei, não tem nenhuma especificidade, né, às vezes faz algum tipo de interpretação, né, que nem, por exemplo, você pega lá o símbolo do rito adoniramita, que é o Agnus Dei, ali representa o renascido, né, se você pegar na Bíblia, lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, ali vai estar todo detalhado, né, a visão de São João, o sonho de São João, do que representava, né, o Agnus Dei, que é um símbolo assim antiguíssimo, né, do pré-cristão, ou até pré-cristão, na verdade, é um símbolo pré-cristão, né, que depois foi sendo moldado, na verdade, né, surgiu, né, esse resplendor, que é o Cordeiro em Resplendor, né, em cima do livro dos 7 selos, né. Dentro do aspecto maçônico, a visão, né, que a maçonaria traz para esse símbolo, que é o Cordeiro de Deus, dentro da questão da liturgia, por exemplo, da doutrina romana, né, representa Jesus Cristo, certo? E para a maçonaria vê aquilo como um exemplo a ser seguido também, certo? Um exemplo de vida, né? Isso que representa esse símbolo para o maçom, né? Deveria representar, né? O pessoal deveria ter consciência desse tipo de coisa. Então, para você saber do que se trata isso, né, teria que fazer todo um estudo muito aprofundado da questão, por exemplo, da vida de Jesus, né? Da onde que é a doutrina, qual é o seu comportamento, quais os valores que ele passou, quais são as virtudes que ele passou. E aquilo lá vira um exemplo, né? Isso daí não devia ser somente na maçonaria, devia ser em outras linhas também, né? As religiões deveriam, né? E tem, se você pegar linhas, por exemplo, você pega lá as linhas orientais lá de linhas metafísicas, como o budismo tradicional, por exemplo, né, você vai ver lá as 3 pedras do budismo. Né, você vai ver lá que o Buda é o exemplo, né, daí você tem o Dharma, que é a doutrina, e daí você tem a Sangha, que é o grupo de discípulos, estudantes que estão estudando a doutrina para procurar chegar à iluminação. Mas daí o objetivo é outro, diverso o da maçonaria e diverso também o da religião. Né? Religião, como eu sempre falo, religar, reler, rever, né? O ser com a divindade, né? E a maçonaria tem por objetivo fazer com que o ser busque encontrar a sua essência, lá aquela historinha do vitriol que eu vivo falando, né? Que é o tal do visita interior e terra e retificando em Vênus ocultum lapide, ou seja, visita o interior das terras, né? Eu estou fazendo aqui, é um símbolo isso aqui, né? Porque o nosso interior, né? O nosso interior, o nosso coração, visita o interior da terra, a pedra é você mesmo, né? E lá encontrarás a pedra oculta, a nossa essência, né? Encontrando a essência, você terá possibilidade, né? E tendo a doutrina necessária, o conhecimento necessário, você poderá atualizar essa essência, né? Ver os defeitos e melhorar, né? Melhorar você mesmo, e assim você começa a melhorar o teu círculo mais próximo, tua família, teu círculo de amizades e tal, né? Vai elevando o nível, e isso vai reverberando para a humanidade. Então, esse é o objetivo. Pois bem, então eu respondi aqui para o meu caríssimo Mark Angel, isso, Mark? Como é que é o nome dele? Arthur Mark, desculpa, Mark, não é Archangel, Arthur Mark. Se existe algum tipo de interpretação da Bíblia específica para a maçonaria? Não, se utiliza, né, se existe alguém que está fazendo esse tipo de interpretação, está equivocada, mas se utiliza, sim, como eu falei, na maçonaria, os graus, né, os ritos, eles surgiram muito, a grande, assim, o boom, né, surgiu muito no século XVIII, 1700 e pouquinho, né, a partir de 1736 até mais ou menos o final, a gente tem assim um boom e um rearranjo, né, de ritualísticas e de sistemas maçônicos que acabaram surgindo, né, e a linguagem comum nesse período justamente era o cristianismo, então você vê muita dessa influência, né, mas a visão que é passada, claro que é uma visão do simbolismo presente, tanto na visão cristã, né, é uma visão tradicional, é uma visão da essência, não é uma coisa muito específica, assim, vamos falar, né? Para a maçonaria é isso, né? Se você pegar, por exemplo, né, o que eu quero dizer, o esquadro compasso, né, que é o símbolo mais conhecido da maçonaria, tá no meu anel aqui, né? Tá aqui no meu anel, tá ali na câmera, né? Tá no meu anel. Então, você vê, o que representa, né? Representa, claro, você vê numa instância mais material, mais prática, né? Mais pragmática, talvez, né? Representa ali os instrumentos, né, que fazem um círculo e que você faz uma reta, né? Daí você tem toda a doutrina, uma reta tem a ver com a moralidade, né? O círculo
tem a ver com os limites, né? Até onde podemos ir, até onde não, mas isso representa o espírito, né? Tem toda essa representatividade, né? E isso daí não é, para quem não sabe, por exemplo, né, dessa questão, isso daí não é uma questão maçônica, né? Não é um símbolo maçônico, né? A maçonaria acabou adotando. Por isso que eu digo, a maçonaria é um ponto de convergência de uma série de linhas que traz uma doutrina muito rica, mas a maçonaria em si, ela não criou nenhum símbolo, mas ela acabou adotando o que é tradicional, o que é melhor e o que é verdadeiro. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que tenha respondido sua resposta a contento, né? Já que você falou assim, se conseguir e quiser. Cara, adorei. Desculpe, adorei teu apontamento, teu espírito muito espirituoso na hora de fazer pergunta, né? Adorei mesmo, de fato, certo? Espero tenha conseguido responder a sua questão e, caso não tenha respondido de forma adequada ao que você almejava, que era, sinto muito, né? Mas nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui e convido você a conhecer mais lá do meu material, né? Que isso daí que eu falei, uma pontinha do iceberg, tem muita coisa lá no meu site luismiller.com.br. Te aguardo lá nos livros e nos cursos. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.